Olá! Uma das tarefas mais difíceis do gestor é justamente precificar, estabelecer preços para produtos e serviços de acordo com a estratégia da empresa, com a grande estratégia da empresa. Nesse sentido, a qualidade do negócio refletida pela relação de forças que a empresa tem dentro da cadeia de valor que o negócio pertence, é preponderante, tem um papel principal. Vamos falar muito dessa ideia, desenvolver muito essa ideia com você ao longo do nosso curso. Tá ok? Então, é importante que essa precificação esteja ligada à estratégia do negócio e ao plano de marketing. Muitas vezes, as empresas têm uma dificuldade muito grande em precificar, formação de preços vira a ser um problema, porque também não está ligado nem à estratégia, nem ao programa de marketing. Tá? Uma vez que esteja tudo integrado, tudo ligado, a formação de preços é uma alavanca para você crescer mais, para você lucrar mais, mas se não há essa integração, se não há essa convergência de objetivos, de valores, ela pode se transformar numa espiral da morte, como a gente diz, Em vez de você crescer, você vai decrescer. Tá? Dos fundamentos da precificação, existe um tripé na gestão de preços que nós consideramos muito importante. 3 pontos óbvios, mas que às vezes nem sempre a gente considera adequadamente, envolvendo tanto a indústria como o comércio e a prestação de serviços. O primeiro, obviamente, é você vender o seu produto por um preço acima do custo. Parece bobagem que eu estou falando, mas não é. Muita gente tem dificuldade em apurar o custo. Tá certo? Então, o primeiro passo importante é que você tenha um preço que pague todos os seus custos envolvidos. Depois, é importante você conhecer o preço dos concorrentes, não para ter o preço igual, mas para se balizar. Seu preço está acima, está abaixo, os produtos são similares, os concorrentes são diretos, indiretos. Então, é importante você analisar o preço dos concorrentes em relação ao seu preço. De novo, não é para ter o preço igual, mas para você se situar, se posicionar frente ao concorrente mais direto ou mais indireto. E depois, a gente é muito importante, o terceiro ponto desse tripé é a gente saber identificar o valor percebido pelo cliente do nosso produto. O que ele valoriza no que eu vendo? Tá? Quais são os itens principais, ou qual o item principal que ele valoriza para comprar o meu produto? Então, esse tripé, ele é muito importante, Você, obviamente, vender por um preço que cubra o seu custo, você analisar o preço dos concorrentes para se balizar em relação a eles e identificar o valor percebido, ou os valores percebidos pelo cliente em relação ao seu produto, tá? Então, é importante você analisar esse preço do segmento, em função disso você vai analisar a lucratividade do seu produto, aferir esse preço final e sempre compatibilizar isso, Tá sempre num vai e volta, Ver o preço, ver a resposta do consumidor, ver os custos, Então você integrar tudo isso, Variação de preço com variação de custo, com resposta do consumidor, é um processo dinâmico, Veja o seguinte, por que o processo de precificação nem sempre funciona bem nas empresas, tá? Então existem 4 pontos principais, que a gente gostaria de abordar com você, ou a gente poderia dizer que existem 4 premissas que criam essa dificuldade, A primeira, é a ilusão do custo mais margem, depois a precificação baseada no valor, tá? A precificação baseada no cliente e a baseada na concorrência. Então vamos tentar explicar cada uma com mais detalhes. Então a primeira, quando a ilusão do custo mais margem. Como assim ilusão do custo mais margem? Você pegar o custo, colocar uma margem, chegar no preço final, tá? Isso nem sempre funciona bem. Tá? Normalmente é o departamento financeiro que faz isso e recebe essa incumbência. Então ele apura o custo, coloca uma margem, chega num preço de venda, numa lucratividade que seja legal para a empresa, tá? E passa a ser a meta de vendas. Estabelece a quantidade vendida ideal, estabelece o preço ideal, a margem ideal, Isso não dá certo, tá certo? Isso tem muita dificuldade de não dar certo, tá certo? A quantidade de venda em função do custo, a gente considera uma maneira errada de você precificar. O custo em função da quantidade passa a ser uma maneira correta. Por que quando você você estabelece o preço dessa maneira, a coisa não funciona? Você não consegue implementar esse preço? Veja, como a gente fala, a rentabilidade do negócio não pode ser fixada de cima para baixo.
é fruto de um trabalho por um período de toda a organização. Não é num passe de mágica que você estabelece a meta, a rentabilidade do negócio. Ela é consequência de trabalho, ela vem de baixo para cima. Fixar a meta de venda a partir do resultado financeiro e querer imaginar concretizar isso, como a gente fala, né, que nem acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. As coisas não funcionam assim. É fruto de trabalho, o resultado de um trabalho. Uma terceira dificuldade é você estabelecer o custo unitário. Né? Você, para estabelecer o custo unitário, você usa critérios de rateio, se vai usar absorção, mesmo se vai usar o ABC. Tá? E cada critério de rateio dá um resultado diferente. Né? Então, qual que eu uso? Tá? Sempre tem uma divergência, sempre tem uma dificuldade. Tá? Outro erro é considerar que o custo fixo não se altera em função do volume de vendas. Então, muitas vezes, o produto fica caro. Né? Você considera um volume de vendas pequeno, um custo fixo dividido sobre um volume de vendas pequeno, o preço acaba ficando caro. E se você dividir esse custo fixo por um volume maior de vendas, esse custo fica mais baixo e o preço fica mais competitivo. Então é importante a gente levar em conta esses fatores, né? Por isso que colocar margem em cima de custo, estabelecer preço de venda, meta, rentabilidade, de baixo para cima não funciona, né? É fruto de um trabalho, de um resultado. Outra dificuldade, o preço baseado no valor. Cuidado, né? A ideia que a gente tem o preço estimado de venda, aí nós vamos analisar os custos incorridos para chegar nesse preço e o investimento inicial para chegar nesse custo. Tá? A coisa é de trás para diante, né? Então você tem o preço, né, o custo envolvido e depois o investimento para chegar nesse custo. Tá? Isso é bastante importante, né? O preço fixado de cima para baixo não dá certo, né? Depende da qualidade do negócio, né? Para você chegar nessa rentabilidade, essa qualidade do negócio envolve barreira de entrada, envolve barreiras de saída, envolve grau de rivalidade entre os concorrentes, a sua força dentro da cadeia de valor, se você tem mais ou menos produtos substitutos, entendeu? Então é importante você analisar o volume de compra, o volume de venda, o seu controle sobre matéria-prima, sobre tecnologia. Esses fatores vão ser importantes, né, para você aí sim estabelecer o preço, estabelecer a margem. Tá? Então a qualidade do negócio que vai gerar resultado depende disso, de todo um trabalho envolvido nessa questão. Então olha, quando o gerente percebe que o volume de vendas depende do preço, fica evidente um ciclo vicioso baseado no custo, que é um erro, né? A precificação lucrativa deixa que o preço previsto determine o custo e não o contrário, tá? A base do valor deve começar antes dos investimentos serem feitos. Então veja, você tem o preço, você vai analisar o custo para chegar nesse preço e vai analisar os investimentos para chegar nesse custo. Então a coisa vem de cima para baixo. Por isso é muito importante levar em conta todo esse ciclo, né, esse processo. Terceiro ponto que dificulta a formação de preços é quando você precifica baseado no cliente. Tá? Como quando o departamento financeiro precifica não dá certo, então ele passa a bola para o departamento de marketing, departamento comercial, que conhece mais o cliente, né, e vai estabelecer o preço baseado no que o cliente quer pagar. Também não funciona. Essa história, isso funciona, não funciona. O cliente quer pagar sempre o menos. Né? Se você está em frente com compradores experientes, dificilmente eles dizem quanto querem pagar o menos possível, tá certo? Fica uma briga difícil. A finalidade do departamento de marketing não é tirar pedidos. Tá? Tirar pedidos é fácil quando a economia está crescendo, né? A dificuldade é você vender quando a economia está em dificuldade, em recessão. Tá? O objetivo do departamento de marketing é aumentar a disposição dos clientes a pagar um preço que reflita o melhor valor do produto. Tá? Esse é o ponto principal. Né? Depois, o quarto ponto, preço baseado na concorrência, também não dá certo. Tá certo, né? Veja, cada empresa tem um custo diferente, uma estrutura diferente, uma formação de preço diferente. Você não pode colocar o seu preço igual ao concorrente. A sua realidade é diferente da dele. O objetivo aqui não é você ganhar mercado, tá certo? Né? O objetivo é você equilibrar a margem, equilibrar a participação de mercado. As duas variáveis são importantes. Né? Você precisa ter participação de mercado e precisa ter rentabilidade também. Né? Não pode ser só pensar na rentabilidade ou só pensar na participação de mercado.
essas duas variáveis também não dá para equilibrá-las, não é possível equilibrá-las, né? Em algum momento prevalece uma, em algum momento prevalece a outra. A empresa sempre sai ganhando, né? Esse é o ponto principal. Então é difícil equilibrar tudo isso. A tendência, né, é que os profissionais de finanças enfoquem o custo mais margem, profissionais de marketing enfoquem o cliente mais o concorrente, e a maioria fique no meio termo aí. Mas o que nós gostaríamos de destacar é você ficar atento nesses 4 pontos, né, que influenciam muito negativamente, né, a formação de preços, que acabam virando um problema. Então reflita sobre eles, né, e tome as melhores decisões. Obrigado.